Fraternais saudações. E hoje, dignos, vamos substancialmente dividir esse nosso estudo em duas partes. Vamos tratar dos 3 tipos fundamentais de nomes espirituais, qual é a diferença entre o nome místico, o nome esotérico e o nome exotérico. E mais para o final deste nosso vídeo, vamos posicionar quais são as 4 metodologias, as 4 maneiras pelas quais você pode definir, escolher, descobrir o teu nome espiritual. Para tanto, claro, invoco a vossa atenção do início ao final deste nosso vídeo para bem compreendermos cada elemento aqui posicionado. E antes de mais nada, digno, é importante compreendermos que o nome místico, o nome espiritual, não é uma novidade do mundo moderno, não é uma invencionice de nossos dias. Se formos observar, por exemplo, as escrituras ocidentais, a Bíblia, verificaremos que diversos personagens, ao longo de sua trajetória, sofreram uma mudança em seu nome. Desde Abraão, chamado inicialmente de Abrão, que depois mudou seu nome para Abraão, passando pelo apóstolo Paulo, que foi de Saulo para Paulo, passando por Daniel, que foi de Daniel para Baltazar, de Jacó, que inclusive deu origem ao nome de Israel, inicialmente o seu nome era Jacó, neto de Abraão, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, e depois passou a chamar-se propriamente Israel. Diversos personagens ao longo do tempo da própria Bíblia, para aqueles que têm uma fundamentação mais ocidental, judaico-cristã, muçulmana, vão compreender que é uma prática absolutamente comum, que vai pontuar uma mudança significativa de vida. Lembremos, por exemplo, no Novo Testamento, além de Paulo, o próprio Pedro, que inicialmente era Simão. Consta nos evangelhos que em uma das reuniões com o mestre Nazareno, com o mestre Jesus, que ele mesmo, pessoalmente, o mestre Nazareno, teria dito a Pedro que doravante, a partir daquele momento, ele deixaria de se chamar propriamente Simão para ser chamado de Cefas, o que significa Pedro, que é seixo ou propriamente uma pedra. E depois vai estabelecer isso como símbolo. Olha, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas por vezes, dignos, isso não está tão e somente na cultura judaico-cristã, ocidental, muçulmana, mas vai estar presente também nas culturas orientais. Lembremos que o que nós hoje, a figura que hoje nós conhecemos como Buda, inicialmente tem o seu nome como Siddhartha. Buda, inclusive, para além de um mote, de um nome místico, de um nome iniciático, tornou-se também o título. Diversos indivíduos no Oriente Extremo e no Oriente Médio assumiram este nome como um título de um processo, a partir de um significativo processo de mudança espiritual. Buda, que significa iluminado. Lembremos-nos, portanto, também da Índia, né? Quando o próprio Gandhi recebe o título de Mahatma, do sânscrito, né? Maha significa grande e Atma, alma. Então, Mahatma é justamente uma grande alma. E não é um título exclusivo, restrito a Gandhi, mas também referenciado junto a outros tantos indivíduos da mesma envergadura espiritual, moral e evolutiva. Então, um nome iniciático vai estar presente nas mais diferentes tradições. Quando você ingressa, por exemplo, já tratei disso aqui no nosso vídeo, como tornar-se um monge, e eu mesmo já tive experiências monásticas diferentes. Todas as vezes que você ingressa num sistema monástico, num processo espiritual mais profundo, ainda que não místico, não propriamente esotérico, ainda que apenas religioso, em geral, também se recebe um nome próprio, um nome que vai pontuar a nova etapa, os novos estudos e os novos objetivos pelo próprio indivíduo, na vida espiritual daquele indivíduo. Então, sim, dignos irmãos e irmãs, o nome espiritual não é algo tão e somente místico, esotérico, mas é algo que vai estar presente também nas religiões e na história da própria humanidade.
O nosso objetivo neste nosso vídeo de hoje é exatamente verificarmos quais são os 3 tipos fundamentais de nomes e como você pode descobrir ou definir o seu próprio nome através de 4 metodologias fundamentais. Digníssimos irmãos e irmãs, para você que acompanha até o final, deixe aqui nos comentários: sou apoiador deste canal e assisto até o final. Paz profunda. Deixe aqui na caixa de comentários, curta este nosso vídeo, ative aqui também o sino para receber sempre as nossas notificações, esse é um dos pontos importantes, e participe efetivamente. Sejam muitíssimo bem-vindos, portanto, a este que é o nosso 104º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala, sem cortes e sem edições, de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia, é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda. E sim, dignos, nós estamos, para aqueles que acompanham sequencialmente os nossos vídeos, seguindo aqui a partir do vídeo 101, um estudo baseado no tarô, ou inspirado nas cartas do tarô. No vídeo 101, para você que acompanha, deixa aqui nos comentários, acompanhando a sequência do tarô, e escreva se você também está achando isso interessante, sugira outros temas e outras visões e abordagens para as próximas cartas. Então, no vídeo 101, Arcano do Mago, tratamos do Cramunhão. No vídeo 102, Grande Sacerdotisa, nós tratamos do poder do silêncio, ou quais são as coisas que não se deve ficar contando para todo mundo. No vídeo de número 103, da Imperatriz, nós tratamos sobre as coisas que não se deve ter dentro de casa para se ter maior fluxo energético e maior abastança. E agora no vídeo 104, sob a égide do arcano do Imperador, por isso temos aqui sempre estas cartas posicionadas, nós estamos tratando do nome iniciático, do mote iniciático, do nome espiritual, do nome místico que você pode assumir ao longo da sua jornada espiritual. Então, estamos aqui sob a égide do arcano do Imperador no vídeo 104. Vamos aos pontos centrais, dignos. Para não estendermos em demasia este nosso vídeo, vamos agora para os 3 tipos de nomes e para os 4 métodos de descobrir o seu nome espiritual. Pois bem, os 3 tipos de nomes, dignos, fundamentalmente são os seguintes: são nomes de natureza mística. Você pode escolher um nome místico, um nome esotérico e um nome exotérico. De fora para dentro, o nome exotérico com um X, refere-se às questões externas. É o nome espiritual pelo qual você vai ser conhecido. Se você publica algum livro, se você trabalha, por exemplo, modernamente nas redes sociais, se você tem que se apresentar em palestras, em vivências, ou se você propriamente tem que assumir determinados cargos em ordens esotéricas, em instituições religiosas, esse nome místico, ou este nome, melhor dizendo, espiritual, pelo qual você vai ser conhecido, é o que nós chamamos de nome exotérico. Este é um primeiro ponto. É um nome que todo mundo pode saber. O nosso gato está aqui novamente presente, mas isso é um bom sinal. E vejamos o seguinte, dignos irmãos e irmãs, que o nome seguinte a ser posicionado é exatamente o nome esotérico. O nome esotérico com S é um nome que vai representar um caminho a nível grupal, ou seja, qual é o nome, qual é propriamente o nome que você vai assumir dentro de um grupo, dentro de um coven, dentro de uma ordem esotérica. Eu, por exemplo, quando fui iniciado na própria Rosa Cruz, a partir de um determinado grau, recebemos também, nas ordens Rosa Cruzes como um todo, nomes iniciáticos, na própria ordem martinista também recebi, enfim, mas nos círculos que você participar, de natureza cabalística, iniciática, mística, em geral, a partir de um determinado grau, você também vai receber um nome esotérico. Existe o que nós vamos chamar de nome místico. Então, um nome externo, um nome dentro de um grupo e um nome místico é o seu nome secreto. Este nome não deve ser revelado. É como que uma senha especial que refere-se à tua energia interna. Quando se tem acesso ao seu nome propriamente, se tem acesso à sua energia, à sua psicosfera, se tem acesso propriamente à sua pessoa ou o seu círculo mágico, o seu círculo energético mais interno. Então, esta é a graduação específica.
Claro, o seu nome pode ser o mesmo, você pode ter um único nome que vai representar os três graus propriamente da tua existência ou da tua atuação mística, ou você pode ter apenas dois, pode utilizar também o seu nome comum como sendo o seu nome exotérico, o seu nome esotérico e até mesmo o seu nome místico. Entretanto, ter esta compreensão de que você tem a capacidade de escolha é aqui a grande chave. Você pode utilizar os seus nomes diferentemente, em diferentes graus, justamente a partir da sua vivência espiritual. É como se nós tivéssemos, Gino, aqui numa analogia simples, a questão, por exemplo, dos contatos telefônicos, né? Eu tenho um número propriamente para o grande público, em que as pessoas podem entrar em contato e, na medida do possível, a gente vai respondendo, nem sempre isso é possível pelo volume, mas nós temos ali um número externo. Tenho também um outro número que é um número mais reservado para os amigos, para os familiares, para as pessoas mais próximas. E quando eu tenho que fazer o intercâmbio de informações entre um e outro, eu tenho uma conversa, por exemplo, entre esses números que é especificamente entre eles dois. Então veja, a um certo nível nós temos algo exotérico, que é o externo. Num nível intermediário eu tenho o esotérico, que é apenas para as pessoas mais próximas. E nesta analogia tenho também uma conversa mística, que apenas eu sei exatamente o que está sendo processado, quais são as informações, justamente por conversar comigo mesmo através dos meios também virtuais. Para quem acha estranho essa ideia de conversar consigo mesmo, nós tivemos um vídeo recentemente aqui, acho que foi antes do vídeo 100, em que falamos sobre isso, sobre o poder de falar consigo mesmo. Então você pode também estabelecer isso. Vejamos que um nome esotérico, que um nome místico, dignos irmãos e irmãs, antes de entrarmos de como você vai descobrir o seu nome, ele vai representar uma persona, ou seja, ele vai representar algo que você quer alcançar, um objetivo que você deve atingir, características que você deve expressar. Então, um nome místico não é simplesmente uma fantasia, ele não é escolhido a esmo, sem quaisquer objetivo no horizonte. Muito pelo contrário, o seu nome místico deve representar um estado espiritual que você quer atingir, de maior iluminação, de maior compreensão, de maior harmonia. E por vezes o nome nem vai combinar com a personalidade do indivíduo. Alguém que, por exemplo, seja um tanto quanto mais emocionalmente descontrolado e fervoroso, marcial, que porventura queira adquirir uma personalidade mais compassiva, controlada e temperada, vai escolher um nome apropriado para isto. Então, aquele nome representa algo a ser atingido, representa uma meta, representa uma persona. E persona mágica, nós já estudamos isso quando falamos sobre Jung, sobre os arquétipos e a importância disso dentro do esoterismo, representa exatamente por onde passava o som no teatro grego de outrora. Então, persona vem disso, person, por onde perpassa propriamente o som. Então, é o modo como a nossa alma, é o modo como o nosso ser se manifesta no mundo. E nós podemos esotericamente escolher, esotericamente podemos definir, desenhar o modo pelo qual nós queremos nos manifestar, ou seja, o que, como, onde, quando nós desejamos ser o que desejamos, o que definimos intimamente. Então, o nome místico, ele também é um objetivo, bem como também ele vai representar uma missão de vida e vai representar, por vezes, um ponto de mudança. É o caso que nós posicionamos anteriormente na Bíblia, mas isso também vai estar no esoterismo, né? Gerard Encalce, para quem é estudante, leitor dos livros ocultistas, ele assumiu o nome de Papos. Aleister Crowley, por exemplo, dentre outros, tinha como nome místico Mestre Therion. Já falamos aqui especificamente sobre John Fortune, uma grande ocultista inglesa aí, de meados da primeira metade do século XX, é uma das grandes ocultistas que recomendamos, temos um vídeo sobre ela, e John Fortune significa isso, né? Deo non fortune, ou seja, por Deus e não por sorte, que modernamente vai ser conhecido aí, nunca foi sorte, sempre foi Deus, ou nunca foi o acaso, sempre foi Deus. Dion Fortune, Deo non fortune, que originalmente tem o seu nome como Violet, né? Então existe isso, os iniciados,
os religiosos, os espiritualistas, enfim, até os iluminados, os buscadores, os iniciantes têm por hábito assumir um nome condizente com a sua missão, com uma mudança de vida ou com uma nova perspectiva. Bem, isto posto, dignos irmãos e irmãs, qual é a metodologia finalmente pelas quais você pode descobrir o seu nome espiritual? Deixe aqui nos comentários assistindo até o final, curta este nosso vídeo, isso é importante. Verifiquemos o seguinte, bem, que o método Primevo, o primeiro método dos 4, você pode simplesmente escolher conscientemente. Você vai definir conscientemente o que você deseja atingir, o que você deseja manifestar, qual persona mágica, ou seja, qual personalidade você quer expressar no seu cotidiano e na sua vida espiritual, quais são os seus desafios, a sua missão e o seu objetivo. E a partir daí, de maneira consciente, escolher o seu nome. Este é o primeiro ponto, é o definir. Tem muito a ver com missão de vida. É o nosso vídeo de número 3 ou número 4 aqui no canal. Recomendo, se você tem dúvidas, chegou agora e tem dúvidas sobre como definir a sua missão de vida, vá lá no nosso vídeo sobre como definir missão de vida, lá no iniciozinho do canal, e você vai encontrar material referente a isto. Outro ponto também é sobre o mentor espiritual, também tem relação com esta nossa temática de hoje. Bem, o ponto seguinte, dignos, é através de sonhos, da vidência, da clarividência ou da intuição. É uma metodologia através do qual o seu nome pode lhe chegar. Por vezes o seu nome vai ser revelado em sonhos. Alguns destes personagens que nós hoje citamos neste nosso estudo receberam o seu nome, caso de Jacó, por exemplo, através de sonhos, através de processos de clarividência, através de processos de visão. Então, por vezes o seu nome vai lhe ser retransmitido espiritualmente. Fique atento. O ponto seguinte, de número 3, é justamente a revelação através de um oráculo. Você pode receber o seu nome através das cartas do tarô, através do Lenormand, ou de qualquer outro tipo de oráculo. Pode o seu nome estar associado, por exemplo, a algum deus, a alguma divindade, alguma força arquetípica, muito embora se deva ter um cuidado aí, porque um nome vai representar não os aspectos luminosos, positivos, benfazejos de uma determinada energia, de um determinado arquétipo, mas por vezes também o aspecto mais sombrio, nebuloso, desafiador e por vezes até negativo desta mesma força, deste mesmo arquétipo. Então tenha aí uma certa cautela, seriedade, maturidade ao escolher o seu nome místico baseado em oráculos, baseado em deuses, baseado em personagens históricos. Isto é significativo. É bom que o vosso nome místico ou o vosso nome esotérico não esteja excessivamente distante da sua persona e da sua história. É de pouca valia, se o indivíduo tem pouca maturidade espiritual, assumir de pronto um nome Buda, Mahatma ou coisas deste gênero, que são até mesmo títulos de graduação iluminática, por assim dizer, ou de iluminação espiritual. Há de se ter uma certa cautela, de se ter cuidado e até mesmo bom senso. O ponto de número 4, dignos, é através de uma transmissão. Então, por vezes, você pode receber o seu nome místico também através do seu mestre, através do seu instrutor. Tanto o instrutor e o mestre espiritual, quanto o instrutor ou o mestre também encarnado. Veja o nosso vídeo anterior, se você ainda não assistiu, sobre como descobrir o seu mestre espiritual, como descobrir também o seu mentor físico. São 2 vídeos que nós posicionamos. Os meus mentores espirituais, em que falo sobre esse aspecto, até conto parte da minha trajetória nesse sentido, e um outro vídeo sobre como descobrir o seu mestre espiritual. Seja como for, os indivíduos que estejam nesta função de instrutores, de mestres, também podem lhe retransmitir o seu nome. Foi o que me aconteceu na tradição, na iniciação martinista, em que eu não escolhi o meu nome místico, simplesmente aquilo me foi dado, aquilo me foi retransmitido e posicionado como algo a ser atingido. Então estes são os 3 tipos fundamentais de nome: exotérico, esotérico e místico, e estas são as 4 metodologias pelas quais você pode descobrir o seu nome iniciático. Digníssimos irmãos e irmãs, para você que acompanhou a Carta do Mago, da Grande Sacerdotisa, da Imperatriz, agora do Imperador, no próximo vídeo nós estaremos sob a égide da Carta do Papa. Gratidão, paz profunda.